Resposta à questão de ordem apresentada pela senadora Gleice Hoffmann e outros senhores senadores. Na forma do disposto dos artigos 403 e seguintes do Regimento Interno do Senado e com base no que estabelece o artigo 127 e artigo 15, item 3 da Resolução número 20, de 17 de março de 1993, que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar, a senhora senadora Gleice Hoffmann e outros eminentes membros desta Casa apresentaram no dia 25 de 2016, no plenário desta Casa, questão de ordem no sentido de arguir a suspeição do senador Antônio Anastasia para relatar nesta comissão especial o pedido de impedimento da excelentíssima senhora Presidente da República, objeto da denúncia número 1 de 2016. O senhor Presidente desta Casa, na mesma sessão, encaminhou a esta comissão a presente questão de ordem, que foi resumida da seguinte forma: trata-se de questão de ordem formulada pela senadora Gleice Hoffmann e outros senhores e senhoras senadoras, aduzindo a impossibilidade de candidatura dos senadores que já tenham manifestado opinião sobre o processo. Argumenta com aplicação analógica do inciso 3 do artigo 15 da Resolução número 20, de 1993, que determina que a designação do relator, sempre que possível, excluirá os membros do partido do representante e do representado. Acrescenta que a referida suspeição pode decorrer por analogia da posição pública e prévia do partido do senador sob o julgamento, ou ainda quando for abertamente adversário ou aliado político com evidente interesse no desfecho da votação, sob pena de nulidade da decisão. Passo a decidir. Estabelece o artigo 127 do nosso regimento interno. Artigo 127. Não poderá funcionar como relator o autor da proposição, em sua parte do artigo 15, item 3 do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Artigo 15. Admitida a representação, o presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar determinará as seguintes providências. Item 3. Designação de relator mediante sorteio a ser realizado em até 3 dias úteis entre os membros do Conselho, sempre que possível, não filiados ao partido político representante ou ao partido político representado. Os dois dispositivos regimentais, em essência, têm o mesmo conteúdo, o de vedar que o autor de determinada matéria também o relate. E isso se aplica tanto no caso de uma proposição que tem autor ou autores individuais, quanto de uma representação ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, que, por exigência do artigo 55, item 2º, parágrafo 2º da Constituição, somente pode ser de autoria de partido político ou da mesa da respectiva Casa Legislativa. Ora, o caso sob o exame não ocorre nenhuma das situações. Nem o senador Antônio Anastasia, nem o seu partido são autores da demanda número 1 de 2016. A última hipótese, inclusive, seria impossível, uma vez que a Lei número 1079, de 10 de abril de 1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento, dá legitimidade aos cidadãos e não aos partidos políticos para denunciar o presidente da República por crime de responsabilidade perante a Câmara dos Deputados. Ou seja, para se deferir a presente questão de ordem, teríamos que dar caráter ampliativo a essas restrições para impedir que determinado senador relate uma matéria apenas porque o seu partido político ou ele próprio manifestou opinião sobre o tema anteriormente. Isso não nos parece possível. Se assim fosse, teríamos que proibir que senadores relatassem a matéria de autoria de seus correligionários, que senadores na base do governo, especialmente o seu líder, relatassem matérias de autoria do presidente da República e assim sucessivamente. Na verdade, estaríamos buscando um elemento que não é compatível com a própria função política, que é a imparcialidade,
típica de outro poder, o judiciário. Não bastasse isso, o tema foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, tanto o processo que ora analisamos, quanto no precedente 1992, quando ocorre o processo de julgamento do presidente, ocorreu o processo de julgamento do presidente Fernando Collor por crime de responsabilidade. Recentemente, no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental número 378, ocorrido em 17 de dezembro de 2015, assim se pronunciou o excelso pretório. Impossibilidade de aplicação subsidiária das hipóteses de impedimento e suspeição ao presidente da Câmara, item K do pedido cautelar. Artigo 63, embora o artigo 38 da Lei nº 1079 de 1950 preveja a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal no processo de julgamento do presidente da República por crime de responsabilidade, o artigo 36 dessa lei já cuida da matéria, conferindo tratamento especial, ainda que de maneira distinta do CPP. Portanto, não há lacuna legal acerca das hipóteses de impedimento e suspeição dos julgadores que pudesse justificar a incidência subsidiária do Código. A diferença de disciplina se justifica de todo modo pela distinção entre magistrados, dos quais se deve exigir plena imparcialidade, e parlamentares que podem exercer suas funções, inclusive de fiscalização e julgamento, com base em suas convicções político-partidárias, devendo buscar realizar a vontade dos representantes em procedência do pedido. No dia 17 de dezembro de 1992, assim se manifestou a Corte do Julgamento do Mandado de Segurança número 21623. Item 6. Impedimento e suspeição de senadores. Incorrência. O Senado, posto investido da função de julgar o presidente da República, não se transforma às inteiras num tribunal judiciário submetido às rígidas regras a que estão sujeitos os órgãos do Poder Judiciário, já o que o Senado é um órgão político. Quando a Câmara Legislativa, o Senado Federal, se investe da função judicial fórme, a fim de processar e julgar a acusação, ela se submete, e certo às regras jurídicas, regras, entretanto, próprias, que o legislador previamente fixou e que compõem o processo político penal. Regras de impedimento, artigo 36 da Lei nº 1079 de 1950. Impossibilidade de aplicação subsidiária no ponto dos motivos de impedimento e suspeição do Código de Processo Penal, artigo 252. Interpretação do artigo 36 em consonância com o artigo 63, ambos da Lei nº 1079 de 1950. Impossibilidade de emprestar-se interpretação extensiva ou compreensiva ao artigo 36, para fazer compreendido nas alíneas A e B o alegado impedimento dos senadores. Conforme se observa, o excelso pretório, nas duas decisões, excluiu possibilidade de lacuna do artigo 36 da Lei nº 1079 de 1950, que determinasse a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal, estabelece o dispositivo. Artigo 36. Só uma correção, senhor presidente, é artigo 38 da Lei 1079, que fala do Código de Processo Penal. O artigo 38 vem em seguida, senador, viu? Artigo 36. Não pode interferir em nenhuma fase do processo de responsabilidade do presidente da República ou dos ministros de Estado, o deputado ou senador. A. Que tiver parentesco consanguíneo ou afim com o acusado em linha reta, em linha colateral, os irmãos, cunhados, enquanto durar o cunhado, e os primos co-irmãos. B. Que como testemunha do processo tiver disposto de ciência própria. Ora, se não há lacuna que permita a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal,
Também não caberia falar em aplicação subsidiária das normas regimentais, cujo fundamento, no caso, seria o mesmo das normas processuais penais na forma do artigo 38 da Lei 1079 de 1950. Artigo 38. No processo e julgamento do Presidente da República e dos ministros de Estado serão subsidiários desta lei naquilo que lhes forem aplicáveis, assim, os regimentos internos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, como o Código do Processo Penal. Assim, não há como dar interpretação ampliativa às hipóteses expressas de impedimento ou suspeição de senadores no processo de julgamento da DEN número 1 de 2016, sob o risco de, aí sim, levarmos à nulidade do procedimento. Do exposto, indefiro a questão de ordem. Sala das Comissões, os 26 de abril de 2016, senador Raimundo Lira, presidente da Comissão Especial. Senhor presidente, com base no artigo 415 do Regimento Interno, eu recorro ao plenário desta comissão e gostaria da palavra para que pudesse fazer minha arguição sobre a questão de ordem. Senhor presidente. Aceita a consideração do Vossa Excelência. Presidente, vamos agora à questão de ordem da senadora Vanessa. Outra questão de ordem, que apesar dos argumentos serem diferentes, o pedido é o mesmo. Como é que Vossa Excelência procederá diante... Essas duas questões, como são preliminares, como falou a senadora Gleice Hoffmann, então vamos agora à questão de ordem de Vossa Excelência, que foi colocada e eu vou responder agora. É bem mais sucinta. Não, exato. Mas eu estou me referindo a outra questão de ordem que fiz, que está sobre a mesa também, sobre a suspeição do indicado, senador indicado pelo PSDB. Vamos responder também. Vamos responder também. Senhor presidente, a suspeição só poderia ser feita pelo próprio Anastasia. Ele que poderia se declarar suspeito. Eu, por exemplo, não posso declará-lo suspeito. Mas eu vou responder a questão de ordem, senador Medeiros. Questão de ordem da senadora Vanessa Graziotin. Vai ser bem mais rápido. Com fundamento nos mesmos dispositivos regimentais e mesmo objetivo, a senhora senadora Vanessa Graziotin também apresentou questão de ordem na mesma sessão. Na sua questão de ordem, entretanto, Sua Excelência aduz que a suspeição do senador Anastasia decorre do fato de um dos autores da denúncia ser o senhor Flávio Henrique Costa Pereira, que é coordenador jurídico do Partido Social da Social Democracia Brasileira, PSDB, e patrono do candidato derrotado desta legenda nas eleições de 2014. O senador Aécio Neves, na ação que pede a impugnação da prestação de contas da campanha da presidente Dilma Rousseff nessa mesma eleição. O fato de um dos autores da denúncia ser eventualmente filiado ao dirigente daquele partido não altera o fundamento utilizado no indeferimento da questão de ordem apresentada pela senadora Gleice, de que os casos de impedimento e suspeição dos senhores senadores se esgotam no que prevê o artigo 36 da Lei nº 1079 de 1950, conforme já decidiu o Excelso Pretório em duas decisões. Não há possibilidade de lacuna no dispositivo, não cabendo a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal ou do Regimento Interno do Senado Federal. Assim também aqui, não há como dar interpretação ampliativa às hipóteses expressas de impedimento ou suspeição de senadores no processo de julgamento da DEN número 1 de 2016, sob o risco de, aí sim, levarmos à nulidade do procedimento. Do exposto, indefiro a questão. Sala das Comissões, 26 de abril de 2016, senador Raimundo Lira, presidente da Comissão Especial. Da mesma forma, senhor presidente, eu faço recorro da decisão de Vossa Excelência e depois gostaria de fazer sustentação.